Costumes que eu digo, costumes que eu digo é Desculpa, é tipo que eu não assim, tinha começado a gravar ainda. Eu tinha só enviado a não, notificação, mas eu não não tem, comecei a gravar. não, mas não tem problema, porque eu estou só dando a introdução de que a liturgia ela é inspirada pelo Espírito Santo, tanto quanto a Sagrada Escritura. Tá, foram os primeiros, os apóstolos, eles foram para cada lugar diferente e eles, quando chegaram nesses lugares, eles acabaram absorvendo a cultura local e, e misturou com as orações da igreja, né? Porque a igreja ela é tão sagrada que ela consegue divinizar as coisas até que são pagãs, entende? Então, aconteceram vários, existem, pelo menos que eu lembre, 33 ritos diferentes na igreja. E o rito que a gente assiste é o rito latino, mas existem ritos orientais, melquitas, bizantino, maronitas, uma série de coisas. E é uma pena, porque a liturgia ela foi tão maltratada nesses últimos tempos, desde que começou a Missa Nova, depois do Concílio Vaticano II, agora nos anos 60, que fica parecendo que liturgia é só aquela equipe que faz as leituras, e não é. A liturgia é tudo da missa. E só o que é liturgia é o que está escrito no missal. Por exemplo, não é litúrgico que as pessoas leigos entrem em procissão. Ah, é dia da Sagrada Família, e todo mundo da equipe da Sagrada Família entra. Isso não existe, isso é uma invenção, né? Que a equipe de liturgia inventou lá. Entende? Porque, assim, as coisas que não estão no missal para elas acontecerem, precisa que a igreja permita, através, assim, do uso daquilo de muito tempo. Por exemplo, árvore de Natal. Não está escrito no missal que se coloque árvore de Natal no Advento e no Natal, mas árvore de Natal é uma coisa que existe há muito tempo na igreja. O presépio, todas essas coisas, né? Então, isso é completamente diferente do que você pegar e ficar em casa junto com uma equipe, né? Depois ter uma reunião e você decide assim, ah, vamos fazer assim. Isso chama-se abuso litúrgico, né? Isso não é liturgia, né? Qualquer coisa que você coloque dentro daquilo que foi inspirado pelo Espírito Santo, que você que colocou da sua cabeça, você está cometendo um abuso litúrgico. E todo mundo comete abuso litúrgico hoje em dia, inclusive os padres, né? Que não respeitam o que o missal pede. Então, com isso, houve um empobrecimento imenso da liturgia, a sacralidade saiu completamente, não existe mais sacralidade, né? E virou, assim, quase um culto protestante. Só não é um culto protestante porque a gente tem o sacramento, né? A gente tem porque imagina, para você entender que aquilo ali é a renovação do Calvário, não teria que ter um monte de coisa que hoje em dia a gente vê nas missas, né? Bate palma, né? Música super animada, assim, tipo louvor, porque não é o momento, né? Até as músicas a igreja indica, né? Então, é uma pena imensa, porque a profundidade da liturgia é algo divino. Cada gesto que o padre faz no altar é alguma coisa que já vem desde os apóstolos, para vocês terem ideia. Foram os apóstolos que repetiram coisas que Jesus fez e provavelmente fizeram coisas que ele pode ter falado para eles e não está escrito no Evangelho. Por exemplo, Jesus provavelmente misturou água no vinho porque era um costume judeu. Então, os padres fazem isso, mas hoje em dia já tem um significado divino para fazer isso, né? Quando ele coloca água no vinho, significa que nós somos a água, nós vamos ser misturadas no vinho. E quando o vinho for consagrado, nós estamos ali junto com Jesus. Então, olha só a diferença, né, de um rito que vem dos apóstolos para uma coisa que alguém, né, achou que, vamos começar a fazer que é legal. Olha, então isso empobrece muito, porque como ela é divina, qualquer contribuição muito humana tira, né, a sacralidade, né? E aí a gente perde imensamente
muitas graças, viu? Assim, é uma perda de graça enorme quando existe abuso litúrgico na missa, tá? Então, a liturgia, ela, ela também, ela é uma coisa que desde o começo os apóstolos começaram a fazer, começaram a repetir gestos, né? Começaram a comemorar santos, a comemorar aquele tempo, a comemorar algumas coisas. A igreja começou a construir, né, passo a passo, isso tudo que a gente tem hoje num livro, que no começo provavelmente não estava em lugar nenhum, as pessoas faziam, né? Porque elas memorizavam e faziam as coisas, né? Então, várias orações que foram colocadas por papas, por santos, né? Desde do princípio do cristianismo. Então, é um tesouro imenso, né? E o que, que acontece? Acontece que, como a igreja é divina, quando ela pega, por exemplo, hoje é dia do santo fulano de tal, esse dia não é só assim, sabe, uma comemoração como, por exemplo, uma festa de aniversário meu, que eu estou em casa comendo bolo com meus amigos. A graça especial daquele dia, daquele santo, ela é distribuída fartamente naquele dia para as pessoas que estão na Santa Missa, que rezaram pelo santo, uma série de coisas, entende? Porque a igreja ela é divina, então escapa das nossas mãos, é uma coisa sobrenatural que acontece. Então, por exemplo, agora a gente vai entrar num tempo litúrgico específico, que é a preparação para o Natal. Esse tempo litúrgico, ele não é simplesmente assim, então vamos repetir, não é só uma repetição mecânica, é uma repetição que começou lá no princípio, que começou assim com vamos nos preparar para o Natal, a vinda de Jesus, ele vai nascer e tal. E todas as graças do mistério dessa preparação até o Natal, que é o nascimento dele, acontecem como se fosse, sabe, o avivamento daquilo que aconteceu há um tempo atrás. Porque, vejam, nós estamos no tempo, mas a igreja é divina, então ela não está no tempo, ela é algo de Deus, é sobrenatural. Então, ela não fica restrita ao que a gente está vivendo aqui, ela traz o que ela bem entender, né? Porque ela é Jesus que faz isso. Então, ele distribui as graças daquele mistério dele. Então, assim, é uma coisa muito profunda você ter vida litúrgica, que também é uma coisa que foi perdida, né? Então, olha só como é lindo. Eu sou uma apaixonada por liturgia, eu amo e eu estudo muito. Eu já falei para os padres que eu conheço que eu tenho mais livros de liturgia e de missa do que eles, porque é muito lindo. A liturgia ela santifica o tempo, né? Cada dia que vivemos um tempo litúrgico, a comemoração de um santo, vivenciamos sua vida exemplar, e sendo a igreja divina, tudo é vivo e possui graças especiais. Tudo que a igreja ensina no evangelho próprio de cada tempo e em sua catequese, a liturgia celebra como um ato de fé viva. Então, aquilo que a gente aprende, por exemplo, que Nossa Senhora saiu da cidade dela, que ela morava, e foi para Belém, porque o imperador foi fazer como chama? Um censo. Só isso que Nossa Senhora faz não é assim. Isso é um mistério que acontece. O que está acontecendo ali é misterioso, sabe? Por quê? Porque Jesus escolheu um dia especial para nascer, ele cita o nome do imperador que pediu. Por quê? Porque ele quer que as pessoas tenham, inclusive, uma data para elas saberem que historicamente é verdade, sim. Ele nasceu ali, né? Aí ele conta que ele nasceu, né, quando aquele imperador existiu, e se você for ver lá na história, aquele imperador existiu mesmo. Aí ele vai contar a história dele até o nascimento dele. Mas esse momento do advento basicamente começa, e a gente pode contar isso para as crianças, que é muito legal, e a gente também meditar, basicamente começa com Nossa Senhora, quando ela começa a viagem dela até chegar em Belém. Então a gente pode meditar como
assim, como que aquilo foi sublime, como que eles eram obedientes a tudo que Deus pedia, como eles entendiam que um imperador também é um representante de Deus quando ele pedia alguma coisa. Sabe, só da gente imaginar assim, naquele deserto, as noites que eles passaram ao ar livre, porque não tinha lugar, né? Não tinha essa coisa de hotel, estrada. Estrada tinha, mas assim coisas, né, que você possa ficar alojado, né? Assim todo esse encantamento, sabe, de Nossa Senhora grávida em cima de um burrinho, né, com o bebê lá dentro. Não esqueçam que ela é imaculada, ela é puríssima. Todas as coisas dela são diferentes da nossa. Que Jesus estava dentro do ventre dela, ele tinha consciência absoluta de tudo que estava acontecendo. São José, aquele homem castíssimo, cuidando de dois tesouros de Jesus. Então, isso tudo é uma fé viva, gente, que começa no advento, sabe? A gente vai começar a caminhar junto com eles, né, até Jesus nascer, né? Então, a Sagrada Liturgia ela tem esse poder, né, de distribuir durante o ano os mistérios e os dogmas da Igreja. E ela é como se fosse um órgão vivo, sabe? Que traz de todos, desde os séculos, dos primeiros séculos, né, orações, as solenidades, as memórias, as festas, as vigílias, oitavas, sabe? E tiveram muitas oitavas que foram suprimidas. A igreja oitava é quando você comemora aquele dia como se durante, né, 8 dias, aquele, por exemplo, a oitava de Natal, é Natal durante 8 dias. Só a igreja tem poder para fazer isso, gente. Eu posso falar que depois do meu aniversário é uma oitava e não acontece nada. Mas quando a igreja diz que a missa é igual ao Natal. Então, 8 dias você tem para receber a mesma graça do dia do Natal, sabe? Numa missa. Então, tudo muito sobrenatural, é muito divino, né? Então, a liturgia é uma coisa tão poderosa que ela é capaz de criar uma celebração para uma coisa que ainda nem foi declarada dogma. Por exemplo, isso aconteceu na Imaculada Conceição da Virgem Maria. Já existia a missa dela há muito tempo e o dogma dela foi proclamado outro dia. A mesma coisa acontece com o dogma, eu estou falando aqui, ó, da Nossa Senhora Medianeira de Todas as Graças. O Papa Bento XV, em 1921, ele instituiu a comemoração do dia dela específico. E o dogma não foi proclamado. Todo mundo esperava que fosse proclamado no Concílio Vaticano II e não foi. Ou seja, a igreja já celebra um dogma que se espera que se proclame, que não foi proclamado ainda, porque a liturgia tem esse poder. Ela vai dizendo assim, ó, isso daqui é divino, é verdade, né? Vamos proclamar esse dogma. Então, tudo, sabe, tudo dela, a mesma coisa a Assunção de Nossa Senhora, já se comemorava Nossa Senhora da Glória antes da declaração do dogma da Assunção, sabe? Então, assim, é um poder imenso, gente, que a igreja tem. É um poder imenso. Por exemplo, o dia de São José Operário, esse dia foi colocado porque o mundo laico, né, colocou assim, já estava falando assim muito do trabalho, do dia do trabalho, né, mas assim já tirando Deus assim, né, dessas comemorações da vida do nosso dia a dia. A igreja vai lá e fala assim, não, vamos comemorar o dia de São José Operário. Por quê? Porque o trabalho tem que ser santificado. Então, a liturgia, ela santifica o nosso dia a dia, ela santifica a nossa vida aqui nesse mundo, porque é uma participação da vida celeste, da igreja triunfante que a gente tem. Eu não estou falando nem do poder da Eucaristia, eu estou falando só do poder da liturgia, para vocês verem como que é uma coisa tão imensa e tão maravilhosa e tão divina, sabe? Que a gente não mede o tamanho disso, essa grandeza toda, né? Então, é uma das formas mais sólidas de santificação da alma, tá? Porque durante o tempo litúrgico, a igreja ela tem algumas observâncias. Por exemplo, eu vou baixar aqui, só para vocês verem. O,
Não, eu não vou baixar, não. Por exemplo, eu vou dar um exemplo fora daqui. Quando a igreja pede a penitência no tempo da quaresma, ela pede uma penitência severa, ela está pedindo para a gente a renovação da nossa conversão, né? Assim, ela relembra isso, tipo assim, agora vamos aproveitar 40 dias de novo para, né, para você entender que sem Jesus você não é nada, você não existe, você precisa dele, você precisa da igreja, de tudo, entende? Então, a igreja, ela vai provocando na gente coisas, ela vai sugerindo que a gente faça coisas. Por exemplo, ela tem observâncias. Por exemplo, sexta-feira não se come carne. Isso é código do direito canônico, tá? Quem come carne sexta-feira é pecado. As pessoas ficam assim, não, não é bem assim, não. É assim sim, tá? Porque é código do direito canônico, não pode comer carne. Se você não puder, naquele dia, por algum problema, estou no meio da rua, não tenho como. Aí, tá, você comeu carne, você tem que fazer a comutação. Você vai fazer uma outra penitência para colocar no lugar daquela penitência. Mas você tem essa penitência. Então, a igreja, ela nos provoca através dessas observâncias litúrgicas. Toda sexta-feira é assim. Toda quarta-feira é dia de São José. Toda segunda-feira é das aulas do purgatório. Toda terça-feira é da guarda. Sabe? Você vai lembrando. Toda quinta-feira é dia do Santíssimo Sacramento, do sacerdócio de Jesus. Então, assim, são provocações que, se a gente desse atenção, a gente ganharia muitas graças se a gente vivesse isso, entende? Oi, alguém está falando? Não, tá. Então, por exemplo, agora a liturgia, a gente não vê mais isso tanto, mas ela muda cor, cheiro, música, sabe? Essas coisas que a gente já estudou bastante, né? Como os nossos sentidos participam da nossa vida espiritual, né? A liturgia, ela tem mesmo essa característica de colocar os nossos sentidos elevados, sabe? Para ele poder se unir, né, às faculdades da nossa alma e a alma ser elevada, né? Então, tudo que ela propõe é divino. Por quê? Porque quando a gente chegar no céu, existe uma liturgia celeste acontecendo. Tá? Do Apocalipse, inclusive, mostra isso. Os anciãos na frente de Deus, em pé, eles clamam uma música específica. Os homens virgens acompanham o cordeiro cantando não sei o quê. Ele demonstra assim, que existe uma liturgia celeste. E a igreja fala disso, da liturgia celeste. Vocês podem imaginar o quanto ela deve ser sacra, a liturgia, né? Então, ela é um grande tesouro da igreja. Aí eu falo que ela está totalmente destruída, então cabe a nós a gente rezar para essa reconstrução, né? Então, o ano litúrgico, o nosso ano litúrgico, ele começa com o advento. O nosso ano novo não é o ano novo civil, né? No próximo domingo é o ano novo da igreja, porque ela começa a comemorar o seu ano litúrgico. Então, como nós somos católicos, o nosso ano, na verdade, começa no próximo domingo, tá? Então, olha que coisa linda que ninguém mais fala. Oi, tem alguém falando? Eu acho que é o Carlos que está com o microfone ligado, Carlinhos. Olha só como ninguém mais fala disso. A Sagrada Liturgia, durante o Advento, ela vai mergulhar num tempo de espera e expectação. E de pequena penitência. Não é uma penitência como na Quaresma, mas é uma pequena penitência. Por isso o sacerdote se reveste da cor roxa. A Santa Missa não canta o Glória, tá? Por quê? Porque ela está expressando, quando ela retira o Glória, que ela está aguardando o Natal, porque o Glória é uma música que foi cantada pelos anjos no dia do nascimento do Senhor. Então, ela tira o Glória, agora a gente tira para esperar o momento de cantar, que é o nascimento dele. As flores, elas também não podem ser tão exuberantes, elas ficam mais discretas.
Em geral, se coloca mais folhagem quando precisa. Os instrumentos musicais devem ser usados com moderação, porque ela está entrando num tempo de pequena penitência, então ela tem que fazer com que os meus sentidos entendam isso. Como existe uma crise na liturgia, ninguém percebe mais isso, mas era para ser percebido, entende? O ritmo das músicas deveria mudar, o violão tem que baixar o tom dele, não existe palma, não existe nada dessas coisas assim, sabe, de arroubos. Nós estamos num tempo de pequena penitência, de espera e expectação, de vigia, sabe? Inclusive, lembra, o Papa, ele todo dia vai na janelinha e ele reza o Ângelus, né? Ao meio-dia, lembra? Domingo eles filmam ele fazendo isso. Então, a igreja, ela muda a antífona do Ângelus, ela não canta o Salve Regina, ela canta Redentores Mater, alma redentora. Ela muda até a oração para mostrar, e ela vai até o 1º de fevereiro, para mostrar que ela mudou o tom, né, do que ela está rezando, porque é uma oração de espera e de vinda do Salvador, né? E também essa música que é muito linda, que depois eu gostaria que vocês colocassem no Google para vocês procurarem, que chama Horate Celli. Ela é uma música linda, maravilhosa, que dá para entender assim por ela o como fala, sabe, o recolhimento desse tempo. E também tem uma outra música que é mais nova, que chama Preparai o Caminho do Senhor, que é bem cantada nesse tempo. Então, olha o significado do advento. O advento é como o entardecer, em que a luz se esconde e as aves emudecem para esperar o mistério do nascimento do Salvador na noite do Natal. É um tempo de muitos frutos espirituais, silêncio, recolhimento e atenção. Portanto, esse costume que não é da igreja, é um costume civil, de fazer um monte de festa antes do Natal, na verdade, as festas do católico deveriam ser feitas depois do Natal, porque não é tempo de festa nenhuma até o Natal. Então, assim, quando tiver essas confraternizações, não sei o quê, na verdade, os católicos deviam confraternizar depois, né? Principalmente na oitava, entre Natal e Ano Novo, porque é Natal todos os dias. Então, assim, aí fica todo mundo fazendo comemoração, comemoração, mas isso não faz parte, não deveria fazer parte da vida do católico, porque ele vai comer muito, vai se empanturrar, e vai vir uma alegria que não é o tempo de alegria ainda. A alegria é só no Natal, né? Tipo assim, calma, agora a gente está recolhido. Tanto que os conventos, eles fecham nesse tempo, como também na quaresma, sabe? É um tempo completamente de recolhimento. Mas a igreja absorveu esse costume civil, que não é nosso, e que devia, aos poucos, ter tentado a mudança, né? Porque não faz parte da gente ainda, né? Então, o primeiro domingo do Advento, então a gente pode meditar que o Senhor ele ainda está longe, né? Porque é esse pensamento, mas que ele está se encaminhando, né, para o dia mais maravilhoso, que é o dia do nascimento dele. Aí tem essa expressão em latim que é Veni Domini. Aí as decorações natalinas, que é uma coisa que não é litúrgico, por exemplo. Por que não é litúrgico? Porque não está escrito lá no livro da liturgia que é para colocar presépio, não sei o quê. Só que é um costume muito antigo da igreja. Muito antigo da igreja. Então, a igreja pegou e começou a colocar dentro, né? Muitas coisas eram colocadas nas casas, nos lares, e aí a igreja começou a colocar dentro das capelas, das igrejas e tudo mais. Mas, assim, você entende a diferença entre eu começar a fazer uma coisa que é um costume muito antigo e eu inventar, né, pendurar, sei lá o quê, porque eu acho que tem que ser. A gente não tem que achar nada, né? A gente tem que fazer o que a igreja faz porque tem um sentido. Então, por exemplo, o sentido da coroa do advento. É lindo, porque a coroa do advento ela conta justamente os domingos até chegar o Natal. Então, tem um monte de gente que coloca cores diversas nessas velas, mas não é assim. Para a gente acompanhar exatamente o que a igreja faz,
três velas roxas, uma cor-de-rosa e uma branca. Aí você bota isso também dentro da sua casa. A igreja vai colocar lá e você bota dentro da sua casa. Por quê? Porque o padre vai se revestir de roxo, aí ele acende a primeira vela, a segunda vela. A terceira vela é a vela rosinha, porque a gente chama de. É como se fosse um descanso na penitência. Tipo assim, aí vamos descansar um pouquinho. Olha como a igreja sabe, a gente é super preguiçoso, né? A gente não quer muito esforço, aí ela descansa um pouquinho na penitência. Isso também acontece na quaresma. Aí depois tem a última vela, o último domingo é roxo de novo, e aí ela, quando chega no dia do Natal, você acende a vela branca, né? Então, é lindo por quê? Por quê? Porque você acompanha e você pode, por exemplo, quem tem criança em casa é lindo, porque você, né, você acende a sua vela para fazer a oração junto com seus filhos. Você pode meditar só os mistérios gozosos nesse tempo que tem o nascimento de Jesus, porque a gente pode meditar os mistérios segundo o tempo litúrgico. Você pode ler alguma coisa dos santos para eles. Então, assim, é uma vivência no lar também, né, do que é vivido no altar. As guirlandas, olha que lindo. Elas, na verdade, são um enfeite que se coloca nas portas das casas. É uma coisa bem, bem de família mesmo, para marcar que aquela família é uma família católica. Então, é muito lindo porque a guirlanda é, na verdade, a coroa de espinhos de Jesus. E por isso que faz ela verdinha, com as bolinhas vermelhinhas. Por quê? Porque a bolinha vermelhinha é o sangue de Jesus e a folha verdinha é a lenha verde, né? A santíssima carne de Jesus que vai ser toda, né, dilacerada na paixão dele. Então, gente, só a igreja consegue fazer uma coisa dessa. Pegar a coroa de espinho e fazer ela ficar uma coisa, sabe? É a coroa de espinho, mas você ainda não vê aquilo que vai ser depois, né? E aí ela fica alegre, né? É muito lindo isso da igreja. Eu sou super encantada e é claro que isso é de inspiração divina, né? De algum santo que começou a fazer, alguma coisa assim. A árvore de Natal também é uma coisa que começa com as pessoas colocando isso no lar delas, né? A árvore de Natal, assim, a mesma coisa, a bolinha vermelha. Aí tem gente que pendura, hoje em dia, gnomo, não sei o quê. Não, tem que ser, tipo assim, anjinho, porque vai ter anjinho no Natal, estrelinha, né? Bolinha, pode até botar dourado, sei lá o quê, mas tem que ter a vermelhinha, porque a vermelhinha também é o sangue de Jesus. Por quê? Porque o madeiro do lenho da cruz foi feito de um pinheiro. Olha isso, só a Igreja Católica consegue fazer com que a cruz fique linda e assim, tipo, alegre. É o pinheiro, né, sem estar cortado ainda em forma de cruz. Então, é a mesma representação. A bolinha vermelha é o sangue de Jesus e o lenho verde, Carol, Carol quer falar alguma coisa? Ah, tá. E o lenho Desculpa, verde é também a carne de Jesus que vai ser, né, toda dilacerada na paixão dele. Fala, Carol. Oi, é melhor terminar agora, porque vai terminar. Menos de um minuto. Ah, tá Aí bom. ela fala na Ela próxima, fala na tudo bem? próxima, tá bom. O presépio. Ah, não vai dar. Eu vou deixar o presépio para a próxima, porque o presépio é a coisa mais linda do mundo. Vamos passar para a próxima, então? Carol, Vai você fala na encerrar. próxima. Tá. Vai, eu vou fechar aqui e a gente vai na próxima, tá bom? Espera só um minuto.